Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa aula 3 da disciplina de Projetos 1. E antes de mais nada, eu gostaria de combinar com vocês como é que vai ser essa nova dinâmica, esse período de aulas EAD. Acredito que a gente não vai ter muitas perdas, ou nenhuma perda, porque eu vou passar o conteúdo através desse material complementar, com vídeos e documentos, utilizando a ferramenta do Moodle. E também vou estar disponível para vocês conversarem comigo. Como a gente já tinha combinado semana passada, uh, é muito importante que a gente interaja nessa definição de trabalho inicial, né? Qual é o problema que eu quero resolver, qual é a pesquisa que eu quero desenvolver. Então, por favor, entre em contato comigo para a gente continuar conversando, não necessariamente no horário da aula, mas no horário que vocês possam e eu também posso. Então, simplesmente a gente pode marcar reuniões e fazer acompanhamento da evolução dos trabalhos de vocês sem problema nenhum. Na aula de hoje, eu vou abordar uma, um assunto que é baseado na revisão sistemática. Antes de abordar esse assunto, vou fazer uma revisão rápida da aula passada, só para contextualizar sobre onde a gente encaixa essa revisão sistemática e depois vou explicar sobre os objetivos e definições e etapas que se espera de uma revisão sistemática. Bom, na aula passada, o que eu dividi a aula em duas partes, né? Então, numa segunda parte, eu conversei com vocês para entender mais ou menos o que cada um de vocês gostaria de abordar no seu trabalho de conclusão. E na primeira parte da disciplina, eu mostrei o que se espera do primeiro documento, né? O documento do trabalho do projeto 1, do trabalho de conclusão 1, onde basicamente eu organizei em 5 capítulos. Né? Vai ter as referências bibliográficas num capítulo adicional, mas normalmente a gente não considera, não numera esse capítulo. Então, o capítulo 1 vai ser a introdução, onde a gente combinou na aula passada de deixar para um segundo momento a escrita desse capítulo, porque primeiro eu preciso ter os fundamentos, entender o estado da arte, entender melhor a minha proposta para depois escrever sobre, sobre a introdução de forma resumida. Uh, o, que, o que a gente combinou na semana passada, que é bastante interessante, é eu começar a definir qual é o tema que eu quero abordar e quais são os fundamentos teóricos que eu preciso ter para o desenvolvimento desse trabalho. Bom, eu estou escolhendo um tema, por exemplo, Internet das Coisas. Eu preciso saber o que é a Internet das Coisas, eu preciso entender como é que está organizado os fundamentos da Internet das Coisas. Então, essa é a ideia do capítulo 2, onde eu vou desenvolver todos os fundamentos necessários para eu entender todo o contexto do meu trabalho. O capítulo 3, ele tem como objetivo entender o estado da arte, né? Quais são os trabalhos que existem hoje que abordam o tema que eu quero investigar. Então, o que existe hoje de atual, o que já foi feito, qual é a evolução desses trabalhos e toda essa revisão sistemática, revisão da literatura é abordada na aula de hoje. E depois que eu tiver os fundamentos e entender o estado da arte, aí sim eu consigo fazer uma proposta tentando ajudar a resolver lacunas, problemas que existem e que eu encontrei. E por fim, uma conclusão, uma consideração sobre os trabalhos futuros. Né? Então, nessa parte de consideração final, normalmente vai ter o cronograma e os direcionamentos para o projeto 2. Bom, falando mais especificamente sobre a aula de hoje, sobre a revisão da literatura, uma das técnicas muito utilizadas e que eu particularmente gosto muito é a revisão sistemática. O que o objetivo, a definição de uma revisão sistemática é eu entender, eu estar bem embasado sobre o estado da arte do tópico que eu quero trabalhar, a pesquisa que eu quero trabalhar. Além disso, eu preciso ter, por isso a palavra sistemática, eu preciso conseguir reproduzir essa minha pesquisa. Então, eu fiz uma pesquisa, eu gostaria que outras pessoas também pudessem reproduzir essa pesquisa. Ótimo. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer com que outras pessoas consigam ter os mesmos resultados que eu obtive na
análise do estado da arte. Esse é o objetivo de uma revisão sistemática. Esse é o objetivo de como eu desenvolvo isso. Então, em 2006, depois em 2011 foi uma adaptação do artigo do Levi de 2006. O Conforto Atual publicou um artigo onde ele descreve toda a revisão, como funciona uma revisão sistemática. Esse artigo eu disponibilizei no Moodle e eu gostaria que vocês lessem esse artigo, porque ele vai mostrar detalhes, é uma leitura bem fácil de se entender, como é uma revisão sistemática e como funciona uma revisão sistemática. Então a aula de hoje é baseada nesse artigo, algumas figuras, inclusive eu usei desse artigo, e eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo para entender exatamente do que eu estou falando. Então toda a aula de hoje ela vai ser basicamente baseada neste artigo e ele é uma boa referência para vocês entenderem como é que funciona uma revisão sistemática. Por favor, leiam o artigo e qualquer dúvida entre em contato comigo. Esse artigo ele define qual é o objetivo, claro, de uma revisão sistemática. Então, três itens que definem o objetivo de uma revisão sistemática. Bom, resumir as evidências e conceitos que já existem. Bom, eu quero desenvolver uma pesquisa, mas eu tenho que entender o que já foi feito até hoje, né? Filosofando um pouco, né? Nos 2000 anos que a gente está da história moderna, o que já foi desenvolvido? Será que o que eu estou desenvolvendo, estou pensando, já não foi pensado, já não foi desenvolvido? Então, fazendo outra analogia em relação ao mercado, né? Não da academia. Bom, eu quero abrir uma empresa e eu quero conquistar os meus clientes. Bom, eu tenho que saber o que eu vou fazer de diferente dos meus concorrentes. Então, essa análise, tanto de mercado quanto da literatura, é muito importante para eu conseguir me posicionar, para eu conseguir entender onde eu estou trabalhando e como eu devo direcionar os meus trabalhos. Bom, fazendo esse estudo, eu vou também identificar as lacunas, né? Seja no mercado, eu vou identificar oportunidades de negócio, né? Então, na academia, a gente fala assim, eu preciso definir quais são as lacunas, porque os trabalhos científicos eles têm algumas falhas e eu posso aproveitar essas falhas para propor novas soluções, né? Além disso, eu preciso adquirir uma base de conhecimento robusta e sólida para conseguir propor as minhas ideias e as minhas soluções. Aqui tem um link muito interessante com a aula da semana passada, que é a parte de fundamentação teórica. Bom, eu tenho que entender nos livros sobre o tópico que eu escolhi para desenvolver. Mas também eu tenho que entender o que já existe de pesquisas mais recentes e mais atuais sobre este tópico. Então, há uma relação bem grande entre os fundamentos teóricos da área que eu escolhi e o estado da arte do que está sendo desenvolvido atualmente, né? Não, conceitos consolidados é uma parte e o estado atual das pesquisas é outra parte. E a gente entender isso, conseguir entender a história, é muito importante para o nosso trabalho. Então, no livro de Conforto Total, ele mostra 3 etapas. A etapa de entrada, como eu devo proceder para fazer a minha revisão sistemática, o processamento, como eu devo trabalhar as minhas informações e o resultado que eu vou obter, né? Em relação a essa figura, do meu ponto de vista, a parte mais importante é essa circunferência cíclica, essa representação que mostra que a revisão sistemática ela tem que ser sempre aprimorada. Não é um processo que eu faço uma vez e terminou. Eu tenho que ir sempre melhorando, aprimorando. E por isso, por exemplo, na primeira aula, eu coloquei para vocês disponibilizarem, começarem a fazer a primeira versão do contexto do trabalho de vocês. E daí, sim, é só a primeira versão. A gente tem que elaborar, melhorar, discutir e a primeira entrega é dia 25. Então, basicamente quase um mês para fazer a primeira entrega. Mas não é assim, sentei e fiz. Não, é sentei, fiz, refiz, repensei, reanalisei. Esse é um trabalho científico, né? Onde eu penso e elaboro de forma gradual e evolutiva.
Então, essa figura, no meu ponto de vista, a parte mais importante é essa parte de refazer, né? Reciclar, melhorar. E depois tem as entradas. A gente vai ver na aula de hoje até a parte 4 e na semana que vem a gente vai continuar avaliando as partes seguintes. Depois que eu tiver as entradas, fizer esse processamento gradual e evolutivo, bom, daí eu vou ter a saída dos resultados. Eu entendo como é que é o estado da arte, como é que esse estado da arte está relacionado com os fundamentos, e com isso eu consigo uh, uh, entregar o meu capítulo 3 do meu trabalho, do meu projeto 1. Bom, qual é o problema que eu tenho que abordar, né? Então, a definição do problema, tanto da pesquisa quanto da revisão sistemática, eles têm que estar alinhados, têm que estar bem definidos, né? A definição desse problema é difícil, não, tem que ser sempre analisada e discutida, não é assim, definir o meu problema. Pode discutir, amadurecer, aprimorar, então o importante é começar o caminho. Normalmente, a definição do problema é num formato de pergunta. Então, eu coloquei 2 exemplos bem simples uh, de como começar uma revisão sistemática. Percebam que as perguntas são amplas, né? Quais são as iniciativas já desenvolvidas para a coexistência de múltiplas LP1s? Bom, primeira coisa, primeira parte interessante. Eu estou me colocando numa posição de humildade. Bom, já existe muitas coisas desenvolvidas e eu quero saber quais iniciativas já foram feitas no meu tema de pesquisa. Então, eu quero saber o que existe antes de eu propor qualquer coisa. Isso é importante. Especificamente na primeira pergunta, o meu foco é sobre coexistência, né, de múltiplas redes do tipo LP1. A segunda pergunta, ela tem o mesmo caráter, né? Eu quero saber as iniciativas desenvolvidas, mas com um foco um pouco diferente. No controle e gerenciamento dessas redes LP1. Bom, então, primeiro eu quero saber aí como eu consigo coexistir com diferentes redes, e a segunda pergunta eu quero saber quais são os trabalhos que existem em relação a controle e gerenciamento dessas redes. Mas ambas as perguntas é sempre no sentido assim, o que já existe? Qual é o estado da arte desses tópicos de pesquisa? Então, essa é a abordagem inicial do manual sistemático do meu trabalho. Bom, nesse contexto, o objetivo de uma revisão sistemática é alinhar a minha pesquisa com um rigor científico. Como é que eu faço para encontrar o que já existe e como é que eu faço para reproduzir o que já existe? Bom, eu preciso entender quais são os artigos que exploram, que apresentam sobre uma determinada temática, né? Artigos, sejam eles científicos ou não, sejam quais são os documentos. A gente na academia prioriza e valoriza muito mais artigos científicos. Se eu não estiver na academia, eu posso trabalhar com outros artigos, por exemplo, relatórios técnicos, né? Então, dependendo de onde você está inserido, você vai ter que criar uma base de conhecimento, né? E essa base de conhecimento atual, não adianta ser defasado, ela precisa ser elaborada. Então esse é o principal rigor, né? Definir os objetivos e como analisar essas bases. Eu já vou mostrar essas bases e uma coisa muito importante é eu preciso garantir a reprodutibilidade da minha pesquisa. Por exemplo, numa situação de coronavírus, onde vários laboratórios estão tentando desenvolver medicamentos para curar o coronavírus, eu no meu laboratório desenvolvi uma medicação. Outros laboratórios precisam reproduzir o que eu fiz para garantir que funciona. No mundo teórico, no mundo acadêmico teórico, isso também tem que acontecer. Eu tenho que mostrar assim, olha, eu me baseei nesses trabalhos. Outros pesquisadores também podem utilizar essa minha base de análise. O que a gente pode discutir é se essa base ela é robusta, mas jamais vão discutir o método da revisão sistemática. Então isso vai proteger vocês para uma pesquisa bem feita, para uma pesquisa robusta, com rigor científico. Então isso é super importante.
Onde eu vou buscar as informações? Bom, eu posso buscar em qualquer lugar a priori, né? Eu posso pegar informações de especialistas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre telecomunicação em redes de nova geração. Bom, então eu vou falar com o Cristiano que ele trabalha com isso e o Cristiano vai dar dicas. Isso é uma possibilidade, mas é só uma possibilidade de direcionamento, né? A outra coisa é utilizar o Google. O problema do Google, por exemplo, o Google tem uma base enorme, gigantesca. O problema é que vai ter artigos acadêmicos, artigos não acadêmicos, vai ter fake news. Então, como é que eu, no mundo que a gente vive hoje, cheio de fake news, como é que eu consigo encontrar artigos relevantes que são corretos, que não possuem erros, que têm uma credibilidade grande? Então, a gente usa bases acadêmicas, né? Bases de dados que são conhecidas e os artigos que são colocados lá, eles são aprovados ou por periódicos ou por conferências, então isso, no mínimo por 3 revisores, isso me dá uma credibilidade de que aquele trabalho é relevante. Quanto melhor e mais conhecida for a conferência ou a revista, mais credibilidade vai ter aquele paper porque a avaliação foi mais rigorosa. Então, como é que eu faço essa base, como é que eu faço essa busca? E como é que eu reproduzo essa busca? Então, existem vários sites onde a gente consegue fazer buscas. Por exemplo, o Search do Google, né? O Search do Google é um buscador, onde eu busco, ele é um buscador de qualquer documento, de qualquer informação. Então, eu consigo usar essas bases de busca para buscar os meus artigos e os meus trabalhos acadêmicos. O que eu vou recomendar para vocês é utilizar um buscador onde ele possui vários, uh, vários, uh, ele indexa várias bases de conhecimento, por isso que eu uso. O nome dele é Scopus. Então vocês estão vendo aqui e eu consigo fazer uma busca. É basicamente a mesma busca que eu faço no Google. A diferença é que ele vai buscar por bases conhecidas, como por exemplo a base da I3E, a base da ACM, são bases internacionalmente conhecidas, aonde eu vou buscar artigos exclusivamente acadêmicos. Com isso, eu elimino aqueles artigos que não são relevantes e também elimino artigos e documentos, né, que não são que possuem erros falsos, né? Então minimiza muito, ok? Como é que eu faço essa busca? Como qualquer busca no Google. A única diferença, a única preocupação é que para você acessar o Scopus, que é um buscador de bases, né? Ele não é uma base, ele busca de várias bases, por isso que eu uso e recomendo. Você tem que configurar o proxy da Unicinos para você fazer de casa. Então lá no site da biblioteca vai ter uma explicação de como você deve configurar o proxy para utilizar a busca do Scopus. Porque se você digitar esse link aqui, scopus.com, da sua casa, não vai permitir que você faça a busca, porque esse é um buscador proprietário. Então, o Brasil, através do MEC, tem um convênio no periódicos.com e com isso as universidades brasileiras estão autorizadas a usar essa ferramenta. Então você precisa usar como, como, como um proxy dentro da universidade. Eu vou colocar duas palavras LP1 or IoT. Então aqui você vai buscar sobre a sua pesquisa, né? Eu busquei duas palavras bem simples, né? Então eu estou procurando documentos que tragam sobre essa busca. Beleza. Se eu for realizar essa busca, eu já vou perceber que buscando por duas palavras, né, já me trouxe 55.705 documentos como resultados. Então aqui os artigos, todos esses artigos, alguns publicados em 2020 e assim por diante. Aqui no lado esquerdo eu posso fazer um refino, né? Então
2020 está muito recente, eu só vou fazer uma análise de 2018, 2019, 2018, 2017, 2016. 4 anos está bom. Né? E aqui eu posso fazer outras análises. Eu só quero analisar artigos de ciência da computação e de engenharia. Né? E também, bom, eu quero restringir a linguagem que seja simplesmente em inglês, porque eu não sei chinês nem japonês, por exemplo. Ou eu posso fazer a minha busca aqui, e essa busca ela vai refinar e já diminuiu para 42.400. Ainda é um número bastante grande, mas existe um motivo para que esse valor seja grande. Porque eu estou escolhendo aqui ó, uma, uma variável booleana OR. Então eu estou escolhendo ou essa palavra LPO e essa palavra IoT. Então eu quero trabalhos que possam ter as duas, mas que possam ter uma ou outra. Né? Eu posso editar aqui para fazer uma pesquisa mais específica. Eu vou usar uma palavra, uma variável booleana que é o AND. Então, AND eu vou usar, eu quero fazer buscas que retornem as duas palavras juntas, não uma ou outra. Tem que ser a soma das duas. Okay? Então eu editei aqui, ó, e aqui eu já vou fazer a busca com AND. Então eu vou refazer a minha pesquisa e já baixou para 501 artigos. Já reduziu bastante, né, a quantidade de artigos. Os artigos estão aqui, ó, todos eles. Né? Eu posso abrir eles e acessar e ler os artigos. De novo, desde que eu estiver no proxy da Unicinos ou na própria Unicinos. Aqui ó, eu consigo fazer análise do que foi, do que retornou. Né? Então, essa ferramenta, ela também possui uma visualização que diz assim, olha, em 2016 teve 13 documentos, em 2017 teve 92, em 2018 teve 157, em 2019 239. Eu percebo claramente que a área que eu estou pesquisando, ela está numa ascendente, eu estou crescendo, então a relevância do trabalho que eu estou abordando, do tema que eu estou abordando, é interessante. Aqui tem várias outras visualizações, por exemplo, quem são os autores que mais trabalham nessa área, quais são as instituições que mais trabalham nessa área. Então eu consigo ver várias informações, quais são os países que trabalham mais com essa área. Então eu consigo claramente perceber qual é a relevância do meu tema. Por exemplo, se eu pegar um tema onde a curva, em vez de ser ascendente, ela é descendente, eu vou estar, mas por que tu está pesquisando sobre esse assunto que já foi explorado largamente no passado? Essa é uma pergunta bem simples de ser feita. Okay? Então, essa ferramenta aqui, ela me traz informações extremamente relevantes e facilitam bastante a minha pesquisa, a minha revisão sistemática. O que é bastante interessante é que através dessa string aqui, ó, que eu estou refinando, e obviamente eu vou ter que refinar. Eu botei duas variáveis, duas palavras, mas será que essas palavras LP1 e IoT representam o que eu quero? À medida que eu vou lendo os papers, eu vou abrindo os artigos, eu vou vendo se as palavras, se não tem outras palavras mais interessantes que consigam reproduzir exatamente o que eu quero, e eu vou aprimorando essa minha string de busca. Com essa minha string de busca, eu posso passar para outro pesquisador dizendo, olha, eu usei essa string de busca, se você quiser reproduzir a minha pesquisa, usa essa string de busca que você vai encontrar os meus artigos. Isso garante uma robustez, uma qualidade e uma relevância na minha pesquisa muito boa. E eu gostaria que vocês fizessem isso no capítulo 2, desculpa, no capítulo 3 do projeto 1. Com isso, vocês vão conseguir aplicar o método e ter garantias que vocês estão fazendo uma pesquisa robusta. Okay? Olha, eu estou usando o método de revisão sistemática e esse método é robusto. Okay?
A gente vai discutir os resultados dessa minha busca, mas a busca ela é robusta e te protege. Então isso é bastante interessante e é interessante que vocês entendam isso e pratiquem isso. Então isso está bastante relacionado com o, o capítulo 3, que é o que a gente está abordando na aula de hoje, que é baseado em revisão sistemática. A questão é, como é que eu vou fazer essa minha string de busca e como é que eu vou aprimorar essa minha string de busca? Obviamente, eu tenho que aprimorar a minha string de busca. Não é simplesmente eu colocar uma string de busca e pronto, resolvi o problema. Okay? É uma questão de aprimorar e aprofundar sobre esse trabalho. O que a gente vai ter que fazer, por exemplo, ali no resultado que eu obtive, né, numa primeira abordagem, eu tive 501 artigos. Obviamente, eu não vou ler 501 artigos. Então, como é que eu faço esse aprimoramento? Então, aqui, ó, no artigo ele vai abordar, ó, e bom, aqui eu tenho a lista dos periódicos. Baseado na minha string de busca, eu tenho a lista dos periódicos e a lista da base de dados. Essa base de dados, eu estou buscando de acordo com o Scopus. O Scopus está buscando na ACM, o Scopus está buscando na E3E, que são bases renomadas. Então, ele busca em várias bases e me retorna os artigos. Então, o Scopus já faz isso para mim. Bom, eu tive 501 artigos. Como é que eu faço para entender esses artigos? Então, eu vou fazer filtros. Eu vou pegar esses artigos, vou listar isso numa planilha, onde você achar mais confortável. Aqui está sugerindo o Mendeley ou uma planilha Excel, nada muito sofisticado, o importante é a lista dos artigos. E o que tu vai fazer é começar a ler os títulos. Vai ter títulos que vai te chamar a atenção, vai ter títulos que vão ter palavras interessantes, que vai ajudar você a refinar essa sua pesquisa e a string de busca. Então já faz uma primeira rodada de refinamento e melhoria. Ok? Vai ter alguns artigos que você vai ler o título e vai dizer, isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Esse artigo aborda segurança, eu quero trabalhar com gerência, ou ao contrário. Então, alguns desses artigos você vai poder excluir. Então, a gente vai discutir isso bastante na aula que vem, tem métricas de inclusão e métricas de exclusão. Depois que eu fizer este filtro, vai também ter... você pode fazer o primeiro filtro em relação ao título e o resumo, né? E as palavras-chave, que é normalmente o que interessa. Depois desse primeiro filtro, você pode fazer, eu excluí alguns, eu selecionei outros, eu refiz a minha pesquisa, minha string de busca, e eu passo para o segundo filtro. Eu vou ler a introdução. Na introdução também, o título era muito interessante, o resumo era muito interessante, as palavras-chave eram muito interessantes, mas quando eu li a introdução, aquele trabalho não era o que eu queria. Né? Então, tu exclui. E depois você vai para o terceiro filtro. Esse terceiro filtro, sim, você tem que ler todos os papers, todos os artigos. Mas esse terceiro filtro, você já vai estar com uma quantidade de artigos para ler e para considerar e para ver o estado atual da arte bem reduzido. E esses são realmente os artigos que são interessantes para você. Né? Aonde você vai conseguir definir quais são as lacunas, quais são os prós e os contras desses artigos. Bom, e essa é a metodologia básica. Lembrando que esse ciclo de refinamento é constante, é gradual e é evolutivo, não é só fazer uma vez. Okay? Mas este é o procedimento. Né? Então, a primeira visão é: eu preciso fazer essa busca e começar a organizar esses meus artigos em uma planilha. Ok? Certo? Dado que eu consiga fazer essa revisão sistemática, eu consigo também desenvolver de forma muito mais tranquila e fácil o meu capítulo 3, que é o trabalhos relacionados, para eu entender qual é o estado da arte. Então, lá no Moodle, eu coloquei um exemplo de um trabalho que tem essa revisão sistemática. Né? Então, se vocês forem ver o documento, ele é exatamente isso. Ele está com o capítulo 2, né? No nosso caso é o capítulo 3, mas ele fala trabalhos relacionados. Né? Nesse trabalhos relacionados, ele explica como é que foi feita a revisão sistemática. Esse trabalho, uma revisão sistemática é realizado
o objetivo dessa revisão é 1 e 2. Aqui ele mostra a string de busca, como é que ela foi feita. Isso garante a reprodutibilidade. Ele mostrou aqui, eu consigo perceber claramente que ele foi inicialmente bem abrangente, porque ele colocou vários ORs, e depois ele começou a ser mais restrito, restringiu com AND. Então eu consigo analisar essa string de busca. Uma outra variável que eu não expliquei é sobre AND NOT. Ele não quer isso. Porque, por exemplo, no caso dele, expressões remetiam para outras áreas de pesquisa. E ele não queria isso, então ele tirou. Né? E aqui ele também, ele limitou de 2018 a 2013, né? 5 anos, é o normal que a gente faz. E daí aqui ele mostrou como é que ele fez a inclusão e a exclusão dos trabalhos. E aqui mostrou um gráfico da evolução dos artigos. Ele mostrou assim, olha meus leitores, meus avaliadores, percebam que o tema que eu estou escolhendo, ele é bastante relevante e está numa ascendente muito significativa. Por isso meu trabalho é interessante de ser desenvolvido e é extremamente relevante. Então, com isso, vocês conseguem mostrar para vocês mesmos e para a banca e para quem for analisar o trabalho de vocês, o quanto importante é o trabalho de vocês. Fazendo um spoiler dos trabalhos futuros, né, dá para perceber ó, que a pesquisa dele ela era bem restrita, né? A pesquisa tinha 94 resultados iniciais e a partir dos filtros ele foi refinando, e no último filtro ele se embasou o trabalho dele em 12 artigos. Né? Daí, de novo, nesses 12 artigos ele tentou desenvolver, fez uma tabela comparativa mostrando as lacunas, mostrando os prós e os contras e posicionando, marcando aonde o trabalho dele está inserido. Então, esse trabalho aqui, eu peguei para vocês usarem como exemplo, está disponível no Moodle. Ele foi um trabalho que eu orientei de graduação, que nem de vocês. Okay? Então, continuando a nossa aula de hoje, o que que eu gostaria que vocês fizessem, o que eu gostaria que vocês abordassem é lessem aquele artigo do Comfort et al. Para entender como é que funciona uma revisão sistemática e começassem a fazer uma pesquisa de busca usando o Scopus para refinar o trabalho de vocês. Como a gente está trabalhando agora de forma à distância com o EAD, o que é recomendado pela universidade é que a gente tenha duas atividades, ou dois tipos de atividades. Atividades que são ditas assíncronas, né? Então, por exemplo, esse material complementar que eu estou disponibilizando para vocês, esse vídeo, ele é complementar para vocês entenderem a aula de hoje, mas eu também preciso ter uma interação síncrona com vocês. No nosso caso, como a gente está trabalhando numa disciplina de orientação de trabalho de conclusão, é muito mais interessante que a gente combine, como vocês também são poucos alunos, né, é uma quantidade boa de trabalhar, é interessante que eu trabalhe com vocês de forma individualizada. Então, ao invés de eu abrir uma conferência para a gente discutir no grande grupo, o que é interessante agora é que vocês vejam esse vídeo, leiam o artigo, comecem a fazer uma pesquisa de busca e conversem comigo. Okay? Então, marquem uma reunião comigo, vai ser videoconferência. Se vocês, porventura, quiserem fazer presencial, também não tem problema, eu estou aqui na minha sala, prédio C01, sala 420. E pode ser por conferência, no horário que vocês acharem melhor. Então, eu espero que vocês me enviem um e-mail dizendo assim, olha, professor, eu li o paper, entendi meu tema, fiz a pesquisa, fiz um refinamento e gostaria de conversar com você. Sugerindo uma data, já pode sugerir uma data através de um invite no calendário do Google ou mandando sugiro que mandem para o meu e-mail do cbboth@unicinos.br e marca uma hora, meia hora, uma hora, horário que você quiser, pode ser no horário da aula, pode ser fora do horário da aula, e a gente vai evoluindo os trabalhos de forma individualizada, como são normalmente nos cursos
nos demais cursos aqui da casa, da Unicinos, ok? Então, eu fico aguardando as dúvidas de vocês por e-mail para marcar uma reunião para eu entender o andamento das pesquisas de vocês e também tem o fórum lá no Moodle para a gente ir evoluindo nas pesquisas de vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima.